Gente, continuando nossas ideias sobre MMC e MDC, vamos ver uma próxima questão. A questão diz assim: Paulo tem vários DVDs, sendo 15 filmes de suspense e 20 de comédia. Ele quer organizá-los em gavetas sem misturar os gêneros e ocupando a menor quantidade possível de gavetas. Cada gaveta deverá ter o mesmo número de DVDs. A pergunta é: quantos DVDs Paulo deverá colocar em cada gaveta? Então, observe que a ideia aí não é de acontecer algo ao mesmo tempo, e sim de distribuir quantidades, né? De repartir o que se tem. Então, quando a ideia é essa, então a gente faz o MDC, né? Entre os valores. Então, nós temos 15 filmes de uma espécie, né? Suspense, e 20 de outra. E ele diz que não quer misturar, né? Sem misturar os gêneros, não é isso? Então tem que achar um número que divide 15 e que também divide 20, certo? Para poder fazer essa repartição aqui, ok? Então, vamos fazer então o MDC entre 15 e 20. Né? E também a gente faz aqui o dispositivo prático, assim como é no MMC. Né? Só que agora nós temos que identificar qual é o divisor aqui ao lado, qual é o número primo que a gente vai colocar no dispositivo, que vai dividir ao mesmo tempo, né, os dois números. Então, é esses números que a gente vai circular para depois fazer o produto deles. Né? Então, 15 e 20. Como eu tenho um número par, então aqui só dividi o 10, né? O 15 permaneceu. Eu não circulo o 2. Agora eu tenho 15 e 10. Ainda por 2, continua 15, e aqui continua, e aqui fica 5. Agora, eu tenho 15 e 5. 15 ainda pode ser dividido por 3, que fica 5, e aqui 5. Agora eu tenho 5 dos dois lados, então 5 vai dividir ambos os valores. Aqui fica 1, aqui fica 1. Então, o MDC entre 15 e 20 é o próprio 5. Isso quer dizer o quê? A pergunta pergunta assim: cada gaveta deve ter o mesmo número de DVDs. Quantos DVDs Paulo deverá colocar em cada gaveta? 5, certo? Porque pensa aí, ele não pode misturar. Ele tem 15 filmes de suspense. Então, se ele só pode colocar em cada gaveta 5, então aqui fica 1, 2, 3, 4, 5. Ainda os de suspense. Numa segunda gaveta, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo de suspense. Numa terceira gaveta, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então, observe que ele tem 5 aqui e 5 aqui. Observe que ele não perguntou o número de gavetas. Se ele perguntasse, o MDC, você ia dividir pela quantidade de filmes para obter o número de gavetas. Ele perguntou aqui quantos DVDs ele deve colocar em cada gaveta. Então, quantos DVDs? São 5. Se distribuir, dá 3 gavetas bem certinho. Os de comédia, né? Observe, os de comédia são 20. Não é isso? Então, 5 também divide 20. Então, os de comédia, então ele pegaria aqui, vou pegar outra cor, tá? Os de comédia, olha só, ele ia fazer, também ia colocar 5 em cada gaveta. 1, 2, 3, 4, 5, de comédia. Então, aqui faz 5. Como são 20, 1, 2, 3, 4, 5, também de comédia. Uma terceira gaveta para colocar os de comédia, mais 5 faz 15, e uma quarta gaveta, vou botar aqui, para colocar os últimos 5. Então, observe que dos 20 de comédia, ele distribuiu em 4 gavetas, mas cada uma tem 5 DVDs. Então, a questão está pedindo quantos DVDs Paulo deve colocar em cada gaveta. Não pergunta o número de gavetas, certo? E sem misturar, aqui só tem de suspense e aqui só tem de
com média, ok? Olha aí, gente, mais uma questão, né, das ideias de MDC ou MMC. Vamos ver o que a questão nos traz. Uma loja de tecidos vai promover uma semana de venda de retalhos. José ficou encarregado de montar uma banca com 2 tecidos de estampas diferentes. O rolo com estampas de bolinhas tem 300 centímetros e o rolo com estampas de listas tem 240 centímetros. Ele precisa cortar os tecidos em pedaços do mesmo comprimento e todos os retalhos devem ter a maior metragem possível. A pergunta é: quantos centímetros de comprimento cada retalho terá? Então, observe bem a ideia que a questão nos traz. Nessa questão, a ideia é de repartir, né? Dividir o que se tem, cortar o que se tem em partes iguais, não é isso? E dois tamanhos diferentes, né? Um rolo tem 300 centímetros, que equivale a 3 metros, e o outro rolo tem 240 centímetros, que equivale a 2,40 metros. A gente vai trabalhar sempre com centímetros, porque os pedaços vão ser em centímetros, né? Então, aqui, como eu tenho que dividir esses tamanhos em um tamanho que tem que ser igual para todos os 2 rolos, então eu tenho que achar um divisor comum. Então, eu tenho que fazer MDC, não é isso? E o MDC entre quem? Entre o tamanho de um rolo, que é 300, e o tamanho do outro, que é 240. Então, aqui é MDC entre 240 e 300. Então, a gente faz o dispositivo prático. Vamos fazer aqui ao lado, né? Vamos fazer aqui ao lado para a gente ter mais espaço, certo? Então, vamos lá. 240 e 300. Temos aqui o dispositivo, nós vamos montar, fazer a decomposição simultânea entre 240 e 300. Então, como os dois são pares, então, esse eu circulo, porque vai dividir tanto 240, vai ficar 120, como vai dividir 300, que fica 150. Ainda, com 2, 60, e aqui, 75. Agora, eu vou continuar dividindo por 2, mas só vai dividir os 60. Então, eu não circulo. Ainda por 2, divide, 30, e 5 fica. Agora, quando eu divido por 3, eu tanto vou dividir o 15 como o 75. Então, eu circulo 3. O 15 fica 5, o 75 fica 25. Agora, eu vou dividir por 5 e vou dividir os dois também. Ó, assim. E por 5 dá 1. Então, o MDC vai ser o produto entre esses que eu circulei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Não é isso? Então, olha só. O MDC entre 240 e 300 é 60. Então, cada retalho vai ter 60 centímetros, certo? A questão me poderia perguntar quantos pedaços de retalho eu vou obter dividindo o rolo de bolinhas, que tem 300 centímetros, por pedaços de 60. Quantos pedaços eu vou obter? Divida 300 por 60, não é isso? Vai dar o quê? Vai dar 5 pedaços, não é isso? 5 pedaços. Se eu dividir 240, que é o outro rolo, em pedaços de 60 centímetros, eu vou obter quantos pedaços? 4 pedaços, não é isso? Então, eu vou ter 5 de um, 4 de outro, vou ter 9 pedaços. Mas os pedaços vão ter, cada um, 60 centímetros. E a maior metragem possível, ok? Então, um marceneiro precisa cortar 3 tábuas em pedaços do mesmo comprimento. Então, parece com a questão anterior, né? Para melhor aproveitamento das tábuas, o comprimento dos pedaços deve ser o maior possível. Então, uma tábua mede 250 centímetros. Então, a primeira tábua mede 250 centímetros. A segunda tábua mede
350 centímetros. E a terceira tábua mede 550 centímetros. Então, novamente, a mesma ideia da outra. Eu tenho que cortar 3 tamanhos diferentes de tábua em pedaços do mesmo tamanho, de modo que eu aproveite toda a tábua e tenha o maior aproveitamento possível das tábuas, certo? Então, eu vou fazer o MDC entre 250, 350 e 550. Então, vamos fazer aqui ao lado mais espaço. 250, 350 e 550. Como todos os números são pares, a gente pode, né, dividir todo mundo por 2. Então, como 2 vai dividir todos os 3, eu circulo. Então, aqui fica 125. Aqui fica metade de 350, 150, 175. Metade de 550, 250, 275. Observe agora que eu não tenho mais números pares. Então, eu não posso mais dividir por 2. Então, eu tenho um número aqui terminado todos por 5. Mas não quer dizer que eu deva dividir logo por 5. Pode ser que tenha um número aqui que eu possa dividir por 3. Vamos ver. 5, 2, 7, 1, 8. 12, 13. 12, 13, 14. Não tem nenhum número que eu possa dividir por 3. Então, eu posso dividir direto por 5. Certo? Então, circulando. Então, 125 dividido por 5 dá 25, não é isso? 175 dividido por 5, a gente pode fazer aqui, não é isso? Olha só. 15, para 2, dá 35, não é isso? 275, também dividido por 5, então eu tenho 5 vezes 5, 25, sobra 2, dá 50, 55, ok? Ainda continuo dividindo por 5, porque todos são terminados em 5. Então, 25 fica 5, 35 fica 7, 55 fica 11. Então, aqui divido por 5, aqui dá 1, aqui dá 7, aqui fica 11. Agora, eu divido por 7, aqui fica 1, aqui fica 11, termino dividido por 11, que dá 1. Então, o MDC vai ser apenas o produto entre os números que estão circulados. Então, é produto de 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Então, o MDC, voltando para cá, entre esses 3 números é 50. Significa dizer que cada comprimento de tábua terá 50 centímetros. Então, daqui, essa primeira tábua, dividindo por 50, eu vou ter 5 tábuas, não é isso? 5 tábuas. Essa, quando eu pedaços de 50 centímetros, eu vou ter 7 tábuas. E essas com pedaços de 50 centímetros, eu vou ter 11 tábuas, né? Mas a pergunta foi apenas qual o tamanho de cada tábua? 50 centímetros. Se ela perguntasse também a quantidade de tábuas que iam obter com cada pedaço, você também poderia responder aqui, ok? Um abraço e até a próxima.